Queridos irmãos, abramos novamente nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e vamos ler desde o verso 31. Lucas 18, 31. Lucas 18, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ainda um último texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. O mesmo relato na linguagem de Marcos. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Estando ele em Betânia, reclinando-se à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua.
Vamos orar. Amado Pai Celestial, te honramos juntos nessa manhã, porque tudo é teu. Teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, tu é a graça. E olhando para ti, te suplicamos que abras os nossos olhos pelo ministério do Espírito Santo, para que possamos ver algo mais da preciosidade do teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Tira as escamas de nossos olhos. Queremos ver a Jesus. Assim nós oramos, esperando toda provisão e habilitação da tua parte. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Meus amados irmãos, vamos observar o contexto que lemos em Lucas 18 como um antecedente do que iremos meditar hoje sobre a terceira visita do Senhor a Betânia, descrita em João capítulo 12. Se os irmãos observaram com atenção o verso 34 de Lucas 18, quando nosso Senhor, a partir do verso 31 que lemos, ele narra o que ocorreria com ele na sua subida, a última, para Jerusalém, quando então ele passa por Jericó, como já comentamos, cura aquele cego, salva Zaqueu e conclui a sua última subida a Jerusalém. 3 vezes, desde o Monte da Transfiguração, muito provavelmente é o Monte Hermon, que estava nas bandas de Cesareia de Filipe, desde o Monte da Transfiguração até o Monte Calvário, ou Gólgota, são 6 meses, exatamente. Nós temos esse prazo estritamente posto no Evangelho de Lucas. Então, entre o Monte da Transfiguração e o Gólgota, nesses 6 meses, o Senhor falou 3 vezes, claramente aos seus discípulos, sobre a necessidade da cruz. Aí em Lucas mesmo, capítulo 9, verso 51, é dito que quando o Senhor desce desse Monte da Transfiguração, dali ele já poderia ser assunto ao céu. Lucas 9, 51 vai dizer assim: ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus. Olha o que esse versículo está dizendo. Está dizendo que o tempo em que, quanto a ele próprio, ele poderia e deveria ser assunto ao céu, já estava cumprido. Esse é o tempo do verbo aí. Aí nós fazemos uma pergunta. Mas nosso Senhor não tinha ainda se oferecido na cruz. Ressuscitado. Aquela ascensão histórica iria acontecer posteriormente. Então o que significa esse versículo? Lucas 9, 51. Ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu. Você já pensou sobre isso? Sabe o que significa, querido irmão e irmã? Quando nosso Senhor Jesus, depois de 3 anos de ministério, onde lá no início, no Jordão, o céu se abre pela primeira vez. Nosso Senhor tinha 30 anos de idade. Quando esse homem que Deus sempre buscou, mas nunca encontrou, desde Adão, nem mesmo em Adão, que foi criado inocente, e muito menos a partir de Adão, nem em Davi, nem em Samuel, nem em José, nem em Isaías, nem em ninguém. Deus sempre buscou um homem pleno para a satisfação do seu coração e nunca o encontrou. Então, quando esse homem, o Verbo que se fez carne, com espírito humano, com alma humana e com corpo humano, um homem completo, espírito, alma e corpo, viveu 30 anos de vida humana e entra no Jordão, diante desse homem, os céus não se contêm. Então os céus se abrem e a voz é ouvida: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Meus amados irmãos, é esse que nós adoramos. Graças ao Senhor por esse tempo tão rico que tivemos nessa manhã, de adoração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Graças ao Senhor porque essa pequena congregação tem compreendido o que significa adorar o Senhor. Graças ao Senhor por esses irmãos que exercem esse serviço que não se chama ministério de louvor, se chama ministério da música. Porque o ministério de louvor é da igreja. Graças a Deus pela discrição desses irmãos. Graças ao Senhor pela voz da congregação. Porque é essa que o Senhor quer ouvir. E não desses que estão no microfone aqui. Graças ao Senhor por essas lições que os irmãos já têm aprendido e têm praticado. Que o Senhor os ajude a avançar nesse assunto. Porque, meus irmãos, adoração é um assunto tão caro ao coração do nosso Senhor. Porque não é uma prática de adoração. Adoração é uma reação à revelação do Senhor Jesus aos nossos corações. Adoração não é uma ação. Adoração é uma reação. Se em cada reunir nosso Senhor Jesus não mostrar o seu rosto de maneira renovada para nós, a nossa adoração será mecânica, litúrgica. Mas se Ele mostrar de novo o seu rosto de maneira renovada, fresca, viva, como nós o podemos desde já tocar nessa manhã, então isso é adoração. E o que o Pai busca? Adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Não mecanicamente, não liturgicamente, não porque é o domingo de manhã, é o dia de cantar uns cânticos. Não, irmãos. Adoração é uma reação, mais uma vez, a uma fresca e nova revelação do Senhor Jesus aos nossos corações. E qual é o maior prazer do nosso Senhor Jesus? Eis, aqui estou e os filhos que Deus me deu. Quando foi que isso foi narrado mesmo? No Salmo 22, que é o Salmo da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Lá está esse versículo, Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, meus amados irmãos, nenhum grupo de comunhão, vamos usar esse termo, assembleias, congregações, chame você como quiser, igrejas, nenhum grupo de comunhão pode adequadamente reivindicar como estando numa base adequada, satisfatória ao coração de Deus, se esta não for a base da apreciação de Cristo. Você ouviu bem? Porque o reunir não é, em nenhum sentido, mecânico. Se a base sobre a qual nossa comunhão está fundada não é a base da apreciação da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus, nós não estamos em uma base adequada de reunião do corpo de Cristo. Esdras capítulo 3, versículo 3 diz assim, quando o povo está retornando do cativeiro. Firmaram o altar sobre as suas bases. O altar. E ainda que estivessem sob o terror dos povos ao redor, ofereceram holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Sabe o que isso significa? Quando retornaram, depois de 70 anos do cativeiro, o primeiro elemento que entenderam que deveria ser restaurado na casa de Deus, com vistas à restauração da casa de Deus, que é o nosso tema, um lar para Deus, o que o Senhor busca em sua casa, então compreenderam que não seriam os muros, que seria um raciocínio muito óbvio e muito lógico. Todos nós faríamos isso, naturalmente falando. O povo jornadeou de Babilônia para Jerusalém, uma jornada perigosíssima. Você se lembra de Esdras fazendo o jejum no rio Ahava, capítulo 10 de Esdras, convocando um jejum para que a boa mão do Senhor fosse com eles durante a jornada? Porque ele disse, eu tive vergonha de pedir ao rei que me oferecesse exército para nos escoltar. Porque afinal de contas, nós somos o povo do Senhor ou não somos? Então eles seguiram aquela jornada e chegaram a Jerusalém. Esse foi o segundo retorno com Esdras. O primeiro ao qual eu estou me referindo é o retorno com Zorobabel e Josué. O primeiro retorno. Não se preocuparem em edificar muros. O que qualquer um de nós pensaria. Porque eles voltaram para uma cidade destruída, queimada, muros derrubados, portas queimadas a fogo.
Não havia nada. Eles estavam expostos a inimigos e a feras. Qual seria a atitude mais lógica? Vamos começar pelos muros. Vamos cercar nossa cidade. Depois vamos preocupar em reedificar o que está dentro. Não é assim? Quando você vai mobiliar a tua casa, você coloca a porta primeiro ou você mobília a casa primeiro? Não é? Então vamos edificar os muros primeiro. Mas não foi o que eles fizeram, irmãos. E por que eles não fizeram assim? Primeiro elemento a ser restaurado. Esdras 3:3. Firmaram o altar sobre as suas bases. O que eles compreenderam? Eles compreenderam que se a relação desse quase 50 mil pessoas que voltou com Zorobabel no primeiro retorno, se a relação deles com Deus estivesse correta no altar, eles não precisariam temer os seus inimigos. Então eles puseram o altar nas suas bases. E o altar fala do que mesmo? O altar é figura do que, meus irmãos? Sempre é figura da cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus. E também, no aspecto da experiência espiritual, o altar fala de consagração. Lembre-se de Abraão, que naquele período de 11 visitas que o Senhor realizou a ele edificou 4 altares. Abraão viveu de altar em altar, de consagração em consagração, respondendo à revelação de Deus. Ele respondia com altar, até Moriá, que foi seu último altar, onde ele coloca o seu filho. Então, repetindo, a única base adequada, satisfatória ao coração de Deus o Pai, para a reunião da igreja, é a base da apreciação da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos Lucas 18:34, o que nós vemos aí? Como dizíamos, nosso Senhor, em 6 meses, os seus 6 meses últimos, ele falou 3 vezes claramente sobre a cruz. É necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, seja ali escarnecido, cuspido, açoitado, morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Claramente ele falou, 3 vezes. Aí, Lucas 18 está a última vez. E o que é dito sobre os discípulos quando ouviam isso? Eles nada compreendiam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras estava-lhes encoberto. Estamos lendo esse verso pelo seguinte motivo. E é isso que apreciamos tanto diante do Senhor. Esse operar tão especial do coração de Deus em Maria. Porque nós podemos, meus irmãos, afirmar que em toda essa hora de trevas em que o Senhor andou, onde não havia compreensão nenhuma, nem nos seus mais chegados, do que significaria a cruz, nosso Senhor recebeu a unção de Maria em Betânia. E o texto é muito claro, deixando nítido para nós que ela compreendeu o que estava no coração do Senhor. A ponto do Senhor dizer, ela está se antecipando para a minha sepultura. De alguma maneira, ela pôde ler no coração do Senhor a hora que ele estava vivendo, que antecipava então o Gólgota, a cruz, mas ninguém mais. Por isso, meus irmãos, essa menção a respeito de Maria é tão destacada, quando o nosso Senhor Jesus disse, isso é o Evangelho. Ela compreendeu. Onde o Evangelho foi pregado em todo o mundo, o Evangelho nem começou a ser pregado, senão pela boca do Senhor e de alguns que ele enviou. Os seus próprios discípulos, os 70, né? Mas ele seria realmente pregado após o Pentecostes. E aí está o Senhor dizendo, onde for pregado esse Evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez, e aí temos um termo importante. Vamos chegar lá e examiná-lo melhor avante. Ele diz, para a memória sua, memória dela, Maria ergueu com essa unção, com os textos reunidos de João e de Marcos que lemos, e também o de Mateus 26, você tem que combiná-los, porque é o mesmo relato nas palavras de 3 evangelistas, você vai ver que ela ungiu a cabeça e também ungiu os pés. João fala dos pés, Mateus e Marcos falam da cabeça. Então, essa unção foi um memorial. Para a memória sua, será contado o que ela fez. Maria levantou um memorial ao Cristo que ela amava, através dessa unção com óleo precioso em Betânia. Então esse é o tema que nós iremos meditar cuidadosamente hoje. Vamos colocar então esse contraste aqui.
Enquanto os discípulos nada compreendiam, Maria tudo compreendeu. E então ungiu o Senhor dessa maneira. Vamos seguir então com isso. Vamos ao Evangelho de João e vamos ler alguns versos anteriores a esse capítulo 12, porque precisamos desse antecedente. João capítulo 11, desde o verso 47. Vamos fazer uma leitura atenta aqui. Diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, a autoridade máxima, o tribunal eclesiástico judaico composto de 70 anciãos. Convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem, claro, se referindo ao nosso Senhor, ele opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um deles, sendo sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Vamos parar aí um pouco. Será que está parecendo que Satanás está apontando... Caifás, né? Acho que Satanás estava atrás dele mesmo. Ele estava apontando para o que viria daí a pouco, a morte do Senhor na cruz? Aparentemente sim, não é? Mas você vai ver no próximo verso o que isso significou. Mas olhe para esse por enquanto, esse verso 30. O que Caifás está dizendo? Ele está dizendo, se as coisas continuarem assim, esse homem então vai ser exaltado pelo povo, porque ele opera muitos sinais, todos crerão nele. E esse homem exaltado aqui nessa nação, sem dúvida, ele vai promover uma sedição, claro. Um líder que foi levantado com essa magnitude nessa nação, ele vai promover uma sedição, como Barrabás fez. E por isso estava preso. Estava preso por sedição e foi condenado por sedição. Lembra-se? Então ele temia. E dizia, se isso acontecer, nós estamos perdidos. Os romanos vêm aqui, vão retirar todos os direitos que eles concederam a nós, né, por causa dessa enorme rebelião. Então o que vocês acham? É necessário que esse homem morra. E não venha a perecer toda a nação. Judaica, é claro. Essa é a mente de Caifás. Agora, olha como que João interpreta isso. Que interessante. Verso 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Embora você não tenha dúvida. Ele disse o que disse por causa do que nós falamos. Esse homem tem que morrer, senão vamos perecer todos nós. Mas João vai dizer, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Que interessante, que lindo, não é? Então, João está dizendo, pelo Espírito Santo, que essas palavras de Caifás, embora a intenção dele fosse totalmente maligna, essas palavras foram, de alguma forma, proféticas. De que sim, um homem morreria pela nação. Mas é para expiar o pecado da nação. Olha o que está escrito no 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Que coisa impressionante, meus irmãos. Muito maravilhoso, não é? Está falando, inclusive, do chamamento dos gentios. Desde aquele dia, olha o verso 53, resolveram matá-lo. Por causa das palavras de Caifás, que nós já citamos. Agora veja o que o Senhor fez. Verso 54. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Por que será? Porque Jesus tinha medo da morte? Não, porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém lançaria mãos dele. Ninguém tira a minha vida. Eu, espontaneamente, a dou. Mas a dou naquele tempo e naquele lugar adequado. Ele já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se. Interessante, nosso Senhor Jesus fazendo o retiro. Retirou-se para uma região vizinha ao deserto. Ontem falamos, né? Deserto da Judéia. Bem próximo a Jerusalém. Para uma cidade pequenina chamada Efraim. Fica a 30 quilômetros ao noroeste de Jerusalém.
E ali permaneceu com os discípulos. Veja, um pequeno retiro junto com os discípulos, aguardando algo. O quê? Aguardando a sua apresentação em Jerusalém, mas antes ele ia passar por Betânia. E ia se apresentar em Jerusalém. E em Jerusalém ele ia permanecer 6 dias. Por isso João 12 começa assim, 6 dias antes da Páscoa. Tudo está cronometrado pelo nosso Senhor. Estava próxima, verso 55, estava próxima a Páscoa dos judeus. Por que nós sabemos que nosso Senhor Jesus exerceu um ministério de 3 anos e mais 6 meses? Porque João é o único evangelista que registra as 3 Páscoas. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Isso é importante, porque quando chegarmos, se o Senhor permitir hoje pela noite, em Marcos 11, onde estão 3 visitas do Senhor a Betânia, nós vamos ver que ele estava aí observando o templo e a multidão estava ao redor. Jerusalém estava povoada, porque os viajantes que iriam subir para celebrar a Páscoa, eles faziam isso habitualmente, 1 semana antes do dia da celebração da Páscoa. Então Jerusalém estava totalmente povoada. Ou seja, quando nosso Senhor se entregou na cruz, como Paulo vai dizer em Colossenses 2, de uma maneira tão bonita, ele publicamente, não foi num cantinho escondido qualquer, mas diante de milhares e milhares de olhos, ele foi exposto publicamente, despojando na cruz principados e potestades, triunfando deles na cruz, publicamente. Então, estavam aí antes da Páscoa para se purificarem. Verso 56. Lá procuravam a Jesus. E estando eles no templo, olha aí, diziam uns aos outros, que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais, ele estava no retiro dele, como nós falamos, lá em Efraim, aguardando o momento. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo. Essa palavra é forte, porque ela fala de buscar um criminoso. Denunciá-lo, a fim de que o prendessem. Entrando no capítulo 12, então, a terceira visita do Senhor a Betânia. Ele sai do seu retiro em Efraim, a cidadezinha próxima ao deserto, e caminha em direção a Jerusalém. Primeiro, passando em Betânia. Somente João precisa o tempo. E ele é muito preciso no tempo. Se você ler Mateus e Marcos, você pode se confundir. Sabe por quê? A menção da unção de Maria em Betânia, ouça com atenção, tanto em Mateus quanto em Marcos, ela está interpolada. Ela não faz uma sequência cronológica, nem em Mateus e nem em Marcos. Então você vai ler lá em Mateus assim, 2 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Você diz, mas são 2 dias ou são 6 dias? Né? Então você estude com atenção Mateus e Marcos, e você vai ver, aliás, em Mateus e Marcos não diz assim como eu disse, não é assim, diz assim, estando ele em Betânia. Estando ele em Betânia. Então, quando você lê os versos anteriores, você vai ver que eles mencionam os 2 dias. Então, você pode se confundir. Mas o texto, tanto de Marcos quanto de Mateus, não afirma, não diz que ele então foi para Betânia 2 dias antes da Páscoa. Você compreendeu? Você vai ler lá e vai ver. Quem dá o tempo preciso e estrito é João. Porque ele tem a Páscoa como referência, ele vai dizer 6 dias antes da Páscoa, então ele precisou muito bem o tempo. Foi Jesus para Betânia. Os outros interpolam o registro, então às vezes a confusão é feita ali por causa disso. Vamos seguir. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Vamos parar aqui um pouco. Vamos ver 6 grupos de pessoas que estavam, ou pessoas individuais, ou grupos mesmos, que estavam aqui envolvidos nessa hora de Jesus. Vamos pensar. Então vamos pensar num primeiro grupo que nós já mencionamos, as autoridades. Qual seria a palavra para denotar o espírito e a mente dessas autoridades com relação a Jesus neste momento que nós estamos lendo aqui?
o momento da unção em Betânia, que é a primeira coisa que acontece antes dele ir para Jerusalém. Nós podemos resumir com a palavra: um ódio visceral. Um ódio visceral. Verso 53, nós lemos lá de João 11, desde aquele dia resolveram matá-lo. Então esse é o primeiro grupo, as autoridades. Um ódio visceral. Nós vamos exterminá-lo. Segundo grupo, os discípulos. Nós já lemos como estavam os discípulos. Qual era a condição deles? Lucas 18, 34. Os discípulos nada compreendiam a respeito dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Terceiro, número 3, Judas. Meus irmãos, sobre essa figura nós temos que pensar um pouco. Que triste figura, que triste figura. Um instrumento direto das mãos do diabo. Quanto a si mesmo, quanto ao Senhor Jesus, pense nisso. Quanto ao Senhor Jesus, quando olhava para Judas, sabe o que ele via? O instrumento de Deus para a execução dos propósitos eternos. Você acha que quando nosso Senhor Jesus, na última ceia, ele toma aquele bocado molhado, como João registra, e oferece-o a Judas, por que você acha que o Senhor está fazendo isso? Você já pensou sobre isso? Esse gesto do anfitrião, a Páscoa era celebrada em todas as casas, certo? Então era o pai de família que ordenava essa cerimônia. Então quando ele tomava esse primeiro bocado na Páscoa e oferecia para a primeira pessoa, ele está honrando essa pessoa. Hoje nós falamos nos aniversários, né? É quem recebe o primeiro pedaço do bolo. Não é assim? Basicamente a ideia vem de lá. Então quando o nosso Senhor tomou o bocado molhado e ofereceu a Judas, você acha que o nosso Senhor estava sendo hipócrita? Hein? Claro que não, meus irmãos. Nosso Senhor está desejando que Judas se arrependa? Me parece que não. Porque é dito que o Senhor sabia que ele era o filho da perdição. Está escrito. Então o que o Senhor está fazendo quando ele oferece o bocado molhado? Ele está honrando o caminho da cruz, do qual, ou por meio do qual, Judas, sendo usado pelo inimigo, levaria então a consumação do propósito de Deus na cruz do Gólgota. Ele honra a cruz na pessoa de Judas. Isso é tão importante, irmãos. Agora olha aqui. Há 7 menções das palavras de Judas nos evangelhos. De novo, nós estamos no 7, né? Sabe quais são as primeiras palavras que Judas fala? Nós estamos lendo aqui. Essas são as primeiras. Primeiras palavras dele, como um dos discípulos do Senhor, são essas aí. Por que esse desperdício? Quando nosso Senhor Jesus foi ungido por Maria de Betânia, por um perfume, vamos entrar em mais detalhes sobre ele, muito precioso. Nós vamos ver por quê. Era, na verdade, um pequeno tesouro que Maria guardava. E agora ela toma isso, ele sabia muito bem o valor disso, e quando Maria deposita isso na cabeça e nos pés do Senhor, ele vai dizer, para que esse desperdício? Nós podíamos tomar esse dinheiro e ajudar muitas pessoas, muitos pobres. E o texto vai dizer, não, ele não disse isso porque ele amava os pobres, mas porque ele era ladrão. E ele tirava o que na bolsa, era a bolsa do colegiado apostólico do Senhor. A bolsa na qual aqueles que amavam o Senhor serviam o Senhor. Você lembra de Lucas 8? Muitas mulheres que tinham muitos bens. E lá cita algumas delas. A mulher de um procurador, Susana, né? E elas ofertavam a eles, que eram pessoas que viviam em serviço integral, para servir o Senhor, né? Então é dito que Judas roubava o que era lançado da bolsa. Então essas são suas primeiras palavras. Para que esse desperdício? Quais são as últimas palavras de Judas? É um estudo para você fazer, né? Então não vou fazer para você não. Quais são as últimas palavras de Judas? Sabe quais são? Pequei, traindo sangue inocente. Só que isso não é arrependimento. Ele caiu em si diante do que foi feito.
Sabe o que aconteceu com ele? Atos capítulo 1 vai registrar. É tão dramático, meus irmãos. Você precisa ir lá estudar com cuidado as palavras. Em particular uma, que eu vou te dizer aqui. É dito que então, depois de dizer isso, arrojar aquelas moedas lá, as 30 moedas de prata, ele vai para um lugar para se suicidar. E Atos vai dizer assim, ele se precipitou no abismo. A ideia é que essa palavra em si significa que ele pulou de cabeça para baixo. Só que ele tinha uma corda no seu pescoço. Então vai dizer assim, e todas as suas entranhas, assim é o texto bíblico, Atos capítulo 1. Todas as suas entranhas se derramaram. A palavra ali para entranhas é splankna, que significa intestinos. Então qual é a ideia? De alguma maneira, ele colocou como uma corda, quem sabe em uma pedra, ou quem sabe em uma árvore, e ele se precipitou em um desfiladeiro. E por causa desse choque do corpo parando em um determinado momento com uma corda amarrada, então seu corpo se partiu. E as suas entranhas se derramaram. Atos capítulo 1, versículo 8. 8 em diante. Então vai dizer que, por causa disso, aquele campo se chama Aceldama, ou campo de sangue, até o dia de hoje. Esse foi o resultado final daquele que não compreendeu absolutamente nada de quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os outros discípulos também não compreenderam, certo? Também não compreenderam. Mas qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que Judas, além de ser o filho da perdição, um filho do diabo, como a Bíblia o designa, ele esperava que Jesus se levantasse como Messias e cumprisse o propósito de libertação da nação. Certo que os outros discípulos também tinham essa esperança inicial, a mesma coisa, esperavam que o Senhor fosse um libertador nacional, um libertador político. Só que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus o Pai pelo Espírito Santo, alcançou, guardou e preservou esses amados 11 discípulos do Senhor, mas não o filho da perdição. Então eles eram obtusos, os outros também, eram ignorantes, mas nosso Senhor, quando vai orar por eles, lembre-se disso, João 17, ele vai dizer, eu os guardei e nenhum deles se perdeu. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Não é? Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você está vendo a diferença, então? Então eles tiveram a graciosa ação de Deus, o Pai, pelo Espírito, na vida dele, os 11, mas Judas, sem dúvida, foi aquele que então obstinadamente entrou por esse caminho, decepcionou-se com o Senhor Jesus e resolveu entregá-lo, porque para Judas, definitivamente, esse não era o Cristo. Quanto à sua visão de homem, a sua pessoa, né? Além da influência direta do diabo na vida dele. Quando em João 13, a ceia é narrado lava-pés, em João 13, aquela passagem maravilhosa, é dito que quando o Senhor oferece aquele bocado molhado a Judas, João registra assim, e ele, uma frase pequenina assim, e ele saiu logo, ponto. E era noite, ponto. João foi um mestre nas mãos do Espírito Santo, depois de 60 anos em que os acontecimentos já tinham ocorrido, João vai registrar com precisão, muitas vezes em pequenas frases, onde o Senhor Jesus estava, o que ele estava fazendo, o que aconteceu com ele. 60 anos mais ou menos depois de tudo ter ocorrido, João já era um velhinho, quando ele escreve seu evangelho. Sabe por que ele é tão preciso assim? João 10, ele escreve assim, olha, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, ponto. Era inverno, ponto. Jesus passeava pelo pórtico chamado de Salomão, ponto. Como que João pode lembrar de tudo isso depois de 60 anos? Onde há amor, há memória. Onde há amor, há memória. Então, meus irmãos, essa é a história de Judas. E ele está aí presente nesse momento da unção do Senhor em Betânia. Vamos seguir um pouquinho mais. Mais um elemento, já estamos no número 4, né? Lázaro. Lázaro está aí. Diferentemente de todos os outros, Lázaro parece que era mudo. Nenhuma palavra há de Lázaro nos evangelhos. Né?
Mas, meus irmãos e irmãs, que testemunho Lázaro dava. Simplesmente por caminhar no meio da cidade. Porque o Senhor o tirou da cova. Pense comigo. Na primeira visita a Betânia, Lucas 10, nem o nome de Lázaro é citado. Talvez ele não estivesse na casa, talvez ele estivesse completamente indiferente. Na segunda visita do Senhor a Betânia, o Lázaro está na cova. Na terceira visita do Senhor a Betânia, vamos ler aqui o verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um do que estavam com ele à mesa. Primeira visita, não sabemos. Segunda visita, no túmulo. Terceira visita, à mesa. O que nós vemos aí, meus irmãos? Aqueles que hoje comem na mesa do Senhor são os que foram tirados da cova. Da mais profunda cova. O nosso Redentor nos sacou e nos deu o privilégio de assentar à mesa com Ele. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Oh, meus irmãos, quão sagrada é a mesa do Senhor. Quão preciosos são esses elementos que nós tomamos. Não são um simples memorial. Também é um memorial. Fazer isso é em memória de mim. Mas é mais que um memorial. Como diz uma frase, se não me engano, é do Catecismo de Heidelberg. O Espírito Santo usa os elementos físicos, que permanecem elementos físicos. Mas o Espírito Santo usa os elementos físicos como veículos, para transmitir ao participante digno algo mais das virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. Isso significa que a mesa do Senhor é verdadeiro alimento. Que nós estamos tocando em realidades espirituais. Por isso que Paulo diz em Coríntios 11 para não fazermos isso de qualquer maneira. Porque não é a nossa mesa. Não é a mesa de uma refeição comum e não é a mesa da igreja. É a mesa do Senhor. Para aqueles que foram tirados da mais profunda cova e hoje são chamados para sentar na mesa do rei, como os Mefibosetes, lá de Debar, do lugar dos exilados, do nada, aleijados, inválidos, foram convidados para comer à mesa do rei. Esses somos nós. E esse era Lázaro. Então, essa é a história dele. Quinto personagem, Marta. Que precioso, meus amados irmãos. Porque agora Marta está fazendo o quê? Marta servia. É a Marta, não é? Mas agora nenhuma reprovação, nenhum ajuste seria a melhor palavra. Porque agora o seu serviço está ajustado. Então o Senhor não diz mais, Marta, de novo você, fazendo tudo isso, senta aqui, vamos ficar à mesa. Não tem nenhuma palavra aí. Porque alguém precisa fazer, não é? Então Marta serviu e Lázaro estava assentado com ele à mesa. Quando resumimos ontem o que é que o Senhor busca na igreja, o que é que nós dissemos? O Senhor busca o que ele tinha em Betânia. Mãos que o servem, ouvidos que o ouvem, Maria, e coração que o ama, Lázaro. Se ele encontra isso nas suas congregações, então ele tem tudo o que ele busca. Então aí está Marta. E o último personagem, agora vamos ficar com ela, é Maria. Então é dito aqui no verso 2, repetindo, deram-lhe, plural, então está se referindo aos três, inclusive o Lázaro mudo. Deram-lhe, pois. Você está vendo esse pois? É uma palavrinha importante. Por quê? João usa o pois com muito cuidado no seu evangelho. Examine e você vai ver como ele usa o pois. Muito definido e muito proposital. O que quer dizer nesse texto aí? Que a ceia que foi preparada para o Senhor era fruto da gratidão pelo que o Senhor realizou com Lázaro.
Compreendeu? Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Não tenha dúvida, irmão. Prepararam algo muito delicioso ali, para que o Senhor fosse recebido por eles como a oferta de gratidão por essa coisa maravilhosa que o Senhor realizou nessa famíliazinha de Betânia, ressuscitando o irmão delas. Então deram-lhe uma ceia, e esses personagens estão aí. Verso 3. Então Maria. E aqui vem essa história maravilhosa. O que ela fez? Ela tomou 1 libra. Isso é algo em torno de 340 gramas. De bálsamo de nardo puro. Vamos falar agora um pouquinho então sobre esse nardo. Esse nardo era preciosíssimo porque ele era extraído do talo de uma planta que nascia no Himalaia. Agora você imagina. Um perfume raro e importado. O próprio vaso tinha o seu valor, embora não se compara com o valor do nardo. Mas o vaso era de alabastro. Há uma região no Egito chamada Alabastron. Tem esse nome porque ali se encontra essa rocha chamada alabastro. Então o vaso também era importado. Era um vaso egípcio, de alabastron. Então ela tomou esse frascozinho de vaso de alabastro com 340 gramas, isso não é pouco, não é? É muito, de um nardo preciosíssimo. João diz muito precioso, Marcos diz preciosíssimo, não é? Você vê o superlativo. Então não era uma coisa qualquer. Quando se calcula o valor dele, você está vendo que João diz, aqui no seu relato, que esse perfume, verso 5, poderia ser vendido, foi Judas que disse, né? Por 300 denários. Judas era um bom contador, né? 300 denários. Ele viu o perfume, ele já sabia o valor. Ele era ladrão, né? Então tinha que saber bem. Então, o que significa 300 denários? 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. 1 denário, salário de 1 dia. 300 denários, 300 dias de trabalho. Não é simples, nada simples, trazer o valor daquela época para os dias atuais, por muitos motivos. É muito difícil. Mas há pessoas que se esforçam ao máximo para tentar nos ajudar no que seria uma correspondência. Porque se você pegar o salário de um dia no Brasil, na Suíça, no Afeganistão, completamente diferente, não é? Mas o que se tenta fazer é o seguinte: 300 denários naquele tempo significaria hoje, no Brasil, em termos da nossa moeda, 10 mil reais. Então, em um frascozinho de alabastro, ela tinha esse pequeno tesouro, 10 mil reais. Muito significativo para uma família pobre. Por que esse perfume era guardado? Algo que também nos interessa tanto, amados irmãos e irmãs. Esse nardo era reservado pelas mulheres para o dia das suas núpcias. Primeiro. E há uma outra aplicação desse nardo. Aí já não é por essas mulheres, né? Esse perfume era usado para embalsamar os mortos. Exatamente para superar, prevalecer sobre o cheiro da morte. Ou do corpo do morto. Então olha que interessante e olha que paradoxo. O mesmo nardo precioso usado nas núpcias, noite de núpcias, a primeira noite de uma mulher. E usado para suplantar o cheiro da morte, da sepultura. Por isso o Senhor menciona esse assunto da sepultura, como você viu aí. Ela se antecipou a me ungir para a sepultura. Mas então vamos pensar no primeiro aspecto. Por que elas guardavam isso? Segundo a história vai nos dizer, esses vasozinhos, eles tinham um gargalo, pense numa pequena garrafinha. E o gargalo era estriado, como ranhuras, para que no momento adequado em que ele fosse quebrado, ele pudesse quebrar no lugar certo, assim, no gargalo, naquele ponto estrangulado, e o perfume não se perdesse. Esse vasozinho, na noite de núpcias de uma mulher, ela levava em um colar no seu pescoço. E quando
o ambiente ia ser preparado para a primeira noite de um casal, então ela quebrava o seu rico tesouro, derramava no ambiente e nos lençóis. E aí você viu o que diz o texto aqui, não é? Disse assim, encheu a casa do perfume do bálsamo. Então aquele ambiente se tornava maravilhoso, cheiroso, gostoso. Então o que Maria fez? Ela tomou seu pequeno tesouro, quando nosso Senhor Jesus estava na casa. E ela então se aproxima dele. Não é dito que ela profere sequer uma palavra. Nenhuma palavra. Porque nenhuma palavra precisa ser dita. Então ela toma o seu vasozinho e o quebra. Primeiro pensamento, meus amados irmãos, que me ocorre quando Maria fez isso, sabe o que é? Quando ele estiver morto, ele não poderá saber mais o quanto eu o amo. Então ela quebrou o vaso de alabastro, seu pequeno tesouro, acumulado para o dia das suas núpcias. Está muito claro o que ela está dizendo, não é? Talvez a melhor maneira de interpretar Maria seja o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Suas faces são como um canteiro de bálsamo. Seus lábios destilam mirra preciosa. Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então ela quebra esse frasco e unge a cabeça do Senhor. Sem palavras. Quando ela derrama sobre a cabeça do Senhor, o que é que ela está dizendo? Unção da cabeça. Veja o que é feito no Velho Testamento. Unção sobre a cabeça significa, nas palavras dela, sem palavras, tu és o meu Senhor. Tu és a minha cabeça. Quando ela usa o mesmo nardo e unge os pés do Senhor, o que ela está dizendo? Eu sou tua serva. Aos pés dele. Quando ela provavelmente solta os seus cabelos, é isso que fazia, e vai enxugar os pés do Senhor, o que ela está dizendo? Sem palavras. Paulo vai dizer em Coríntios 11 assim: o cabelo da mulher como uma mantilha foi dado a ela como uma glória dela. E esse é o sentido do ensino de Paulo em Coríntios 11, quando ele fala sobre cobrir a glória. Glória coberta. Então, quando Maria toma sua glória e enxuga os pés do Senhor, o que ela está dizendo? Tu tens toda a glória. Minha glória, meus cabelos são nada. Tua é a glória. E enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. Meus amados irmãos, quando nosso Senhor Jesus recebe essa unção, então nós vemos essa palavra de Judas. Quão importante é vermos esse contraste. Porque o que está acontecendo até aqui, que acabamos de falar? Uma profunda e preciosa apreciação de Cristo. Quem Ele é. É isso que está acontecendo. E quais são então as primeiras palavras? Nenhum som foi ouvido ali, não é? Nenhuma palavra. Apenas essa unção preciosa. Ele é o mais precioso. 1 Pedro 2, Pedro vai dizer assim: para os descrentes, ele é a pedra de tropeço. Mas para nós que cremos, ele é a preciosidade. 1 Pedro capítulo 2. Ele é a preciosidade. Foi o que Maria de Betânia fez. Mas então nós temos uma voz aqui, dizendo assim: para quê? Para quê? Para que esse desperdício? Para que tanta coisa? Calma, vá devagar na sua consagração. Vá devagar no seu derramar pelo Senhor. Tem muita coisa mais necessária, além disso. Não é, irmãos? Então nós somos tendentes a nos ocupar com tantas coisas, até mesmo no reino de Deus. Até mesmo com assistência aos pobres, como é dito aí. Não é verdade? Então, repetindo, por favor, me suportem. Quero repetir o que eu disse no iniciozinho.
a única base correta, adequada, satisfatória ao coração de Deus o Pai, para que a igreja se reúna, é a base da apreciação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não houver isso entre nós, nós não temos nada, é tudo vazio, é um tabernáculo sem arca. Aliás, no templo de Herodes, que era o templo da época do nosso Senhor Jesus, não tinha arca, mas tinha templo. Tinha sacerdotes, tinha serviço, tinha tudo, tinha animais sendo oferecidos. Mas não tinha a arca, não tinha Shekinah, não tinha glória, não tinha nada. Um templo vazio. Então, aí está essa unção maravilhosa. Um item mais sobre essa unção para nós pensarmos, um item correlato, que nos ajuda tanto nesse assunto da adoração que falamos no início. Por favor, também me ouça com atenção. Em Êxodo, capítulo 30, Êxodo 30, se você quiser localizar, versos 34 a 38. O Senhor ordena que um incenso seja feito para que a adoração a Ele seja adequada. E Ele ordena assim, olha, esse incenso terá medidas disso, aqueles aromas, aquelas coisas aromáticas lá, medida de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, essa composição. Vocês vão fazer esse incenso com essa composição. E esse incenso é um incenso sagrado, Êxodo 30, depois você confira, a partir do verso 34. Agora, o importante ali é isso, olha, é dito assim, qualquer um dentre o povo que fizer um incenso como esse, ou seja, com essa composição que eu ordenei, qualquer um que fizer uma réplica desse incenso para o cheirar, será eliminado do meio do povo. Por que você acha que o Senhor falou isso? O que será que isso quer dizer? Parece tão simples, mas tão lindo, irmãos, tão profundo. Ele está dizendo que a adoração é para ser respirada e recebida só pelas narinas do nosso Senhor Jesus. Não é para nós mesmos sentirmos o prazer de ouvir a nossa voz adorando o Senhor. Nós somos tão apaixonados por nós mesmos que nós somos capazes de apaixonar pela nossa própria voz. Então o Senhor diz, quem fizer um incenso como esse para o cheirar, será eliminado do meio do povo. Porque toda adoração, meus amados irmãos, tem que ser um incenso que exala para o nosso Senhor Jesus. Então, quão importante é nós crescermos como congregação na realidade disso. Nós não adoramos por nosso próprio bem-estar. Nós não adoramos porque música é bom. Nós não estamos buscando enlevo para as nossas almas. Não, porque a adoração não parte da alma. A adoração parte do Espírito. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Então não parte de sentimentos, não parte de pensamentos, parte do mais profundo do homem interior, o Espírito. Então, isso é tão importante. Isso foi o que Maria fez. Maria não quebrou o vaso e sentiu o primeiro perfume. Já que eu vou colocar sobre o Senhor, deixa-me ver se o cheiro dele, não é? Mas ela derrama sobre o Senhor. Ela não ofereceu um pouco do perfume para cada um dos seus 2 irmãos. Ela derramou todo o perfume sobre o Senhor. E então resultado dessa linda e profunda apreciação de Cristo numa casa. E aí você pode usar essa palavra casa para muita coisa. A sua casa, a nossa casa particular, a casa de Deus, e encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Não é isso que o Senhor busca entre nós, irmãos? Colocado de outra forma, nunca uma casa, um reunir do povo de Deus, ele será cheio com esse perfume, se não houver uma adequada apreciação da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. É isso que enche a casa de perfume. Irmão, deixe-me explorar um pouquinho mais disso de modo aplicado com você. Escute isso. 1 Coríntios 14, a partir do verso 23. Paulo vai dizer assim, olha. Quando vos reunis no mesmo lugar, se todos falarem em línguas, não dirão que estáis loucos, porque ninguém entende nada. Mas se todos profetizarem, então todos poderão aprender e serem consolados. Aí ele vai dizer assim, se entrar, ou quando entrar,
Esse, se não me engano, é o verso 25. Se entrar algum incrédulo, olha isso, povo de Deus reunido, apreciação de Cristo, o perfume enchendo a casa. Então, se entrar algum incrédulo ou algum indouto é alguém que não é instruído, né? Ele será, olha isso, olha cada palavra, ele será por todos convencido. Do quê? Dos seus pecados, claro. Ele é incrédulo, ele é indouto. Então ele será convencido do seu distanciamento do Senhor. Mas quem é que convence na Bíblia? É você? Você que convence? Eu que convenço? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que essa pessoa aí, incrédula ou indouta, que entrou no ambiente da reunião, ela é convencida? Por quê? Porque o Espírito Santo está encontrando lugar amplo nesse reunir do povo de Deus. Se for colocada uma camisa de força para o Espírito Santo, ele não pode se mover. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Será que nossos relacionamentos, particularmente nosso culto, chamemos assim, nosso reunir, ele coloca a camisa de força para o Espírito Santo ou ele libera o Espírito Santo? Para que realmente ele possa falar, usar sua palavra, nos pastorear, não é? Então, se entrar algum incrédulo, algum indouto, ele será por todos convencido e por todos julgado. Olha mais, tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. Ora, irmão, quem que pode conhecer os segredos do coração de outra pessoa? Ninguém, a não ser o Espírito Santo. Mas se ele está presente, se ele está fluindo, se a apreciação de Cristo é real, então, meus irmãos, a pessoa que entrar vai ser imediatamente atingida por toda essa luz, essa presença do Senhor. Isso será salvação para ela, não é? Por todos convencido, por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. Mas tem mais ainda. Olha como o verso termina, que lindo. E ele se prostrará com o rosto em terra. E ele não vai dizer assim, que lugar maravilhoso, como vocês são pessoas diferentes, que lindos vocês são. Está dizendo que ele vai se prostrar com o rosto em terra e dizer, Deus, de fato, está no meio de vós. Essa é a reunião do povo de Deus. É para isso que ele deseja nos reunir, meus amados irmãos. Então, que o Senhor nos ajude nesse sentido de compreendermos essa unção maravilhosa que foi realizada para o precioso Senhor Jesus. Ele também é o precioso de nossas almas, não é? Irmãos e irmãs, numa reunião do povo de Deus, olha o se, condicional, porque não é automático. Alguns pensam assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estou no meio deles. Automático. Não, errado. Porque se nós queremos colocar em uma base no qual o Senhor possa estar no meio de nós, então há requisitos. Não é só dizer, está escrito lá, Mateus 16, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. Não. Qual é o requisito? O requisito é, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e toda blasfêmia. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos. Se não houver esse ambiente no meio de nós, o Senhor não está no meio de nós. Não adianta citar o versículo, porque não é automático. Aliás, irmão, se você examinar o versículo, você vai ver que é um erro só citá-lo. Vou te explicar por quê. Você vai a uma loja de material de construção aqui em Recife, certo? E diz assim, eu estou aqui em nome de Luciano para comprar 10 sacos de cimento. Tá? Vamos imaginar. Se Luciano te ordenou, isso é maravilhoso, você é um servo do Luciano. Está servindo a ele. Mas e se ele não te ordenou? Você está fazendo o quê? Roubando a ele. Você compreendeu agora? Então, se nós falarmos, onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, então ele está no meio de nós. Não. Ele estará no meio de nós se o nome dele tem sido honrado no meio de nós. E se ele então tem ordenado e tem tido o seu lugar de senhorio em nossas vidas. Do contrário, nós estamos roubando o nome dele também. O nome dele não é uma varinha mágica, não é uma senha que abre as portas para tudo acontecer. Não é? Há muitos anos atrás saiu uma literatura maligna no nosso país. Não vou citar o nome nem o autor. Não quero denegrir ninguém. Mas faz mais de 30 anos.
E essa literatura falava sobre o poder do nome de Jesus. E o que ensinava-se nessa literatura é como se o nome de Jesus fosse um abracadabra, uma senha. Você usou esse nome, então tudo irá acontecer. Bom, meus irmãos, o livro de Atos nos ensina que não é assim. Quando aqueles exorcistas ambulantes, judeus, filhos de Seva, tentaram expulsar um demônio, dizendo assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te ordeno. Aí um demoniado vai dizer assim, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E é dito que esse endemoniado rasgou a roupa deles e eles saíram envergonhados. Porque ninguém pode usar o nome de Jesus dessa maneira. E o inimigo de Deus conhece os seus servos. Ele disse, eu sei quem é Paulo. Porque é dito que os aventais de Paulo, ele trabalhava com tendas, fazia tendas. Ele usava aventais para se proteger. É dito que alguns tomavam esses aventais de Paulo e punham diante de endemoniados. E os demônios se retiravam. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O Senhor nos ajude, meus amados irmãos, nesse assunto da apreciação do nosso Senhor Jesus. Vamos concluir. Os versos 7 e 8 dizem assim. Isto disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa-a. Sabe como eu vejo essa cena, querido irmão? Olha o que Maria não proferiu nenhuma palavra. Realizou tudo o que há de mais lindo diante daquele que é a preciosidade dela. Então vem essa palavra de Judas. De novo, Maria não diz nada. Mas o Senhor intervém. Como que cobrindo Maria com as suas asas. Compreende, irmão? Diante desse que desperdício, para que isso? Ele cobre Maria com as suas asas e diz, deixa. Porque isso que ela fez, os pobres vocês sempre têm com vocês, mas isso que ela fez, a mim o fez. Então ele vai dizer, e ela o fez antecipando-se para o meu sepultamento. Então, meus amados irmãos, Maria compreendeu o que estava no coração do nosso Senhor Jesus. O que estava no coração do nosso Senhor Jesus? Ah, meus irmãos, é muito para nós compreendermos essas coisas. É muito. Nós estamos falando do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne. Mas penso que nós podemos aproximar, pelo menos, do que havia no coração dele. E me parece que havia duas coisas. Porque nosso Senhor Jesus viveu uma vida extremamente paradoxal. Te assusta ouvir essa palavra? Paulo a usa em 2 Coríntios 6. Esse servo moldado pelo Senhor de um modo tão íntimo para ser semelhante a Cristo, a ponto de dizer, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso aos Coríntios, né? 1 Coríntios 11. Em Filipenses 4 ele diz assim, tudo o que vistes, tudo o que ouvistes, tudo o que aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja que maravilha, irmãos, como o Senhor moldou esse vaso. Então, ele vai descrever a sua vida cristã com essa mesma palavra que eu usei, paradoxal. Ele vai dizer assim, quem somos nós, os vasos do Senhor? Paulo vai dizer, 2 Coríntios 6, ele vai dizer, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Entristecidos, mas sempre alegres. Como você explica isso? Nada tendo, mas possuindo tudo. O paradoxo da vida cristã. Não é? E o nosso Senhor Jesus? Quando ele estava aí recebendo essa unção de Betânia, pelo menos duas coisas paradoxais estavam no seu coração. Uma, angústia. Como nós sabemos? Poucos dias depois ele estará no Getsêmani. O que ele vai dizer lá? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Há um lindo cântico que se chama Amor Fiel. Os irmãos conhecem?
Diz assim: do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar. Antigo amor, superior, pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao nome seu. E aí nós temos mais estrofes. Lindo, lindo hino. E uma delas diz assim: sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição. E conhecido só por Deus, de angústia encheu o seu coração. Mas não hesitou e nem recuou. Mas indo aonde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Rompendo o dia de terror, a cruz, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. Salvou-me. Glória ao nome seu. Então, por um lado, o coração do nosso Senhor estava cheio de angústia, não tenha dúvida. E Maria viu isso nos seus olhos. Por outro lado, paradoxalmente, o coração dele estava cheio de gozo. Gozo. O livro de Hebreus vai dizer: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Está sentado à destra do trono de Deus. Meus amados irmãos, concluindo aqui, quando nosso Senhor Jesus é preso no Getsêmani, ele é levado para a casa de Anás primeiro, que era o sogro de Caifás, pela madrugada. Talvez algo em torno de meia-noite, 1h Nosso Senhor é levado para lá. Sabe o que acontece lá? Um espetáculo de ridicularização. Eles colocam um capuz no rosto do nosso Senhor Jesus. Isso significa pena de morte. Você não é digno mais de ver a luz do sol. Eles põem um capuz na cabeça do Senhor. E aqueles guardas de Anás, eles esbofeteiam o Senhor. De tal forma que nosso Senhor não poderia ver de que lado estava vindo o golpe, para se desviar de alguma maneira, se defender. Eles o esbofetearam encapuçado. Por isso, em Isaías 52, vai dizer que o rosto dele estava tão desfigurado que ele nem mesmo parecia um homem. Seu aspecto estava muito desfigurado, Isaías 52, mais do que de outro homem qualquer. E o seu semblante mais do que o dos filhos dos homens. Então, tudo isso acontece por horas no palácio de Anás. Quando amanhece o dia, talvez 5h, ele vai para o palácio de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. A mesma coisa acontece ali. Do palácio de Caifás, já que eles não tinham autorização para matar ninguém, então eles têm que enviá-lo para o governador. E enviam para Pilatos. Pilatos, você sabe o que acontece lá, não vamos entrar nos detalhes. Pilatos o envia para Herodes. Você se lembra? Quando ele chega diante de Herodes, Herodes nunca tinha visto o Senhor, ele tinha ouvido sobre o Senhor. E ele desejava muito ver o Senhor, assim está a narrativa no Evangelho. Herodes desejava muito vê-lo. E Herodes andou um caminho de perversidade. Quando ele ouvia João Batista, é dito no texto que ele ouvia de boa mente. Ele ouvia de boa mente. Mas então ele foi entrando em um processo de degradação tal, que num dia em uma festa, bêbado, junto com os convidados bêbados, uma mocinha dançarina dança de uma maneira sedutora, atrai Herodes, e ele se chega a ela e diz assim: eu vou dar para você metade do meu reino se você pedir, te dou tudo que você quiser. Então, influenciada pela mãe dela, ela diz: eu quero a cabeça de João Batista. Então Herodes manda decapitá-lo. Quando Pilatos envia Jesus para Herodes, Herodes desejava então muito ver Jesus, não tinha visto até hoje. E o texto vai dizer assim: e Herodes esperava que ele fizesse ali diante dele algum sinal. Mas sabe o que Jesus fez? Nenhuma palavra. Estava diante dele, diante de Jesus, estava Herodes,
que decapitou o seu precursor, João Batista. Homem degenerado e perverso. Pilatos também era. Mas até para Pilatos, o Senhor Jesus teve palavras. E várias, você se lembra. Não é? Mas para Herodes, nenhuma palavra. E sabe o que aconteceu diante de Herodes? A guarda de Herodes colocou nas mãos de Jesus um bambu, um caniço. E vestiu com um manto, a palavra exata lá é espalhafatoso. Aparatoso, diz algumas versões. Como que então escarnecendo dele como rei. Vestindo desse manto, colocando um bambu na sua mão para simular um cetro. E é dito que esses guardas vinham em fila e eles se ajoelhavam diante de Jesus. Se ajoelhavam, como reverenciando. E então, ajoelhados, eles cuspiam na face dele. E o esbofeteavam. Então Herodes, nosso Senhor não faz nada ali, simplesmente calado. Herodes o manda de volta para Pilatos. E Pilatos o envia à cruz. Quando nós chegamos nesse momento, nosso Senhor nem mesmo conseguiu carregar sozinho a trava horizontal da cruz, que primeiro era colocada nos ombros dele. Primeiro a trava horizontal aqui em cima. Ele não conseguiu. Ele caía no meio do caminho. Porque ele já tinha sido severamente espancado e açoitado. Desidratado, sangrando, fraco. Então eles convocaram Simão, o sirineu, para ajudá-lo a carregar a cruz. Quando chegaram ao Calvário, ali o pregaram. Nosso Senhor profere 7 brados na cruz. Todos maravilhosos. Ofereceram para ele no caminho um sedativo, entorpecente. Vinho com mirra, diz um evangelista. O outro diz vinho com fel. Não é diferente. O fel significa que é amargo. Então era um vinho com mirra e por isso era amargo. E é dito, o Senhor não bebeu. Porque ele não queria ir para a cruz entorpecido. Então diz, ele não tomou. Então quando ele está na cruz, os 7 brados acontecem. Um deles qual é? Ele vê sua mãe. Junto com João. E ele diz para ela, mulher, eis aí o teu filho. Quando nosso Senhor Jesus morreu, o seu pai, certamente, seu pai humano José, já tinha morrido há alguns anos. E ele era o arrimo de família, porque ele é o primogênito, nosso Senhor Jesus. Era ele que trabalhava na carpintaria. Marcos 6 não diz que ele é apenas filho do carpinteiro, diz que ele é o carpinteiro. O carpinteiro. Marcos 6. Então ele era o responsável, o filho mais velho, que cuidava da sua mãe e dos seus irmãos mais novos. Agora na cruz ele vê a sua mãe. E agora ele vai partir. Então ele diz para João, ele diz para ela, mulher, eis aí o teu filho. Ele confia sua mãe a João. E ele diz a João, eis aí a tua mãe. Então é dito, desde esse momento, João a levou para sua casa. Por quê? Meus irmãos, aquelas horas finais do nosso Senhor Jesus foram tão dramáticas que ele quis poupar a sua mãe desse momento. Quando chegasse o momento dele partir, ele ia se asfixiar. Porque estava pendurado na cruz, assentado num pequeno banquinho que era pregado na coluna vertical da cruz, para torturar ainda mais o crucificado. Porque se não houvesse esse banquinho, eles morreriam muito rápido. Mas havia um pequeno toco que era pregado na haste vertical da cruz, como um pequeno banco. E as mãos eram cravadas e o crucificado ficava sentado ali. E quando ele queria respirar, o ar lhe faltava, então ele levantava o seu corpo e puxava um pouco de ar e cedia de novo. E quando nosso Senhor Jesus, o tempo se cumprisse, ele iria expirar. Então esses últimos momentos seriam horríveis para sua mãe. Quantas vezes será os lábios de Maria beijaram aquela fronte? Agora ela vê naquela fronte uma coroa de espinhos. Meus amados irmãos, quando Maria unge o nosso Senhor Jesus, o que ela está dizendo?
ela sabe que o nosso Senhor Jesus irá à morte. Ela antecipou-se para o seu sepultamento. Ela está dizendo: Senhor, todos podem te rejeitar. Todos podem te escarnecer. Todos podem te desprezar. Mas para mim, tu és a preciosidade. Então ela derrama o seu nardo precioso. Irmãos, o que o Senhor Jesus é para nós hoje? O que Ele é para nós diante do mundo? O que Ele é para você, jovem universitário, na sua universidade? Diante dos seus colegas, você tem vergonha dele? Você tem vergonha da Bíblia? Você tem vergonha de tomar a sua Bíblia e colocar na sua mochila de escola para ler no intervalo? Paulo escreve para Timóteo assim: não te envergonhes do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não te envergonhes, escreve aos Romanos, não me envergonhe do Evangelho. Escreve a Timóteo: não te envergonhes do Evangelho e nem do seu encarcerado, que sou eu. Participa comigo dos sofrimentos de Cristo Jesus. Há uma jovenzinha universitária que carregava no seu peito um colar de ouro. E nesse colar tinha um coraçãozinho, como se fosse um cachepô, acho que chama assim, não é? Um cachepozinho. Ela carregava esse coraçãozinho no seu colar. E ela vivia uma vida muito marcante diante das suas colegas universitárias. Um dia uma colega perguntou para ela: eu queria saber qual é o segredo de você viver a vida que você vive. Uma vida tão limpa, tão simples, tão pura, diante daquelas outras colegas. Então perguntaram para ela: qual é o teu segredo? Sabe o que ela fez? Ela abriu o coraçãozinho que ela carregava. Dentro dele havia um versículo que ela havia escrito numa tira de papel, dobrado e colocado dentro do coraçãozinho. E o versículo era 1 Pedro 1:8, que diz assim: a quem não havendo visto, amais. Em quem não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Esse era o coração de Maria de Betânia. E se esse não for o nosso coração, o que significa a casa de Deus? O que significa as reuniões? O que significa ministério? O que significa louvor? O que significa ler a Bíblia? Nada. Então, terminando, deixe-me ler algo para você, que um irmão chamado o Príncipe dos Pregadores Expositivos, George Campbell Morgan, escreveu sobre essa unção de Maria de Betânia. 3 linhas apenas. Escute para nós terminarmos. Ele escreveu assim: esse ato de Maria foi um memorial de fragrância. Não um memorial de ouro e nem de mármore, mas um memorial de fragrância. E a terra é mais doce e o céu é mais rico por causa da unção de Maria e da recepção desta unção por parte do Senhor Jesus. Vou repetir essa parte final. A terra é mais doce. Onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez para a memória sua. A terra é mais doce. O céu é mais rico. Por causa dessa unção de Maria e a recepção desta unção por parte do Senhor Jesus. Quando ele diz deixa, ela o fez por mim. Ela antecipou-se para o meu sepultamento. Você não compreende, mas para ela eu sou a preciosidade. O Senhor nos ajude, meus irmãos, para que então avancemos nesse assunto da adoração a Ele, de todo o nosso coração,
toda a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, esse pouco tempo que ainda nos resta. Até que esse glorioso Salvador mostre de novo a sua face para essa criação caída e para a sua noiva, aqueles que o aguardam. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata, diz Paulo. Que esse seja os nossos corações. Vamos orar. Amado Pai Celestial, suplicamos juntos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê o mesmo espírito e coração que houve em Maria de Betânia. Realmente queremos Te ver simplesmente, Senhor, como o Senhor é. Não há nenhuma beleza que pode ser acrescentada ao Senhor. Tu és totalmente desejável. Te pedimos apenas que os nossos olhos possam ver, Senhor, e possamos contemplar a beleza do Senhor e permanecer diante de Ti nessa contemplação. Guarda-nos, Senhor, de toda distração. Cura os nossos corações, Senhor. Não queremos ter corações parciais, corações divididos, corações misturados. Guarda-nos, Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores, Teus, em espírito e em verdade. Continua, Senhor, Te pedimos, purificando os nossos corações, aperfeiçoando-nos para que sejamos esses adoradores verdadeiros. Queremos oferecer a Ti esse incenso sagrado, Senhor, para as Tuas narinas e não para as nossas, para que o Senhor encontre satisfação, descanso, alegria para o Teu coração. Assim nós Te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.